Olá, boas-vindas a mais esta análise detalhada trazida até aqui pela Ford College. Dando continuidade à nossa jornada de transição do universo Ethereum para a Solana, quem acompanhou a lição anterior sobre a visão geral das superfícies de ataque exclusivas da SVM já sabe que o terreno é bem diferente. Bom, agora é a hora de ajustar as nossas lentes de segurança. Hoje o foco é nas engrenagens mais finas da máquina virtual da Solana, mergulhando de cabeça na mecânica de nível de conta. Bora lá? O roteiro de hoje está bem direto ao ponto. Vamos cobrir 6 áreas cruciais para entender essa arquitetura. Começamos entendendo os riscos de CPI, passamos por um conceito muito bacana chamado metáfora do portão, depois exploramos o perigo das chaves falsas e PIDAs. Detalhamos a anatomia de um ataque real, discutimos o fator tempo e, para fechar com chave de ouro, cravamos as regras de ouro da segurança. Então, abrindo a primeira parte da nossa análise, vamos direto ao coração do problema, os famosos riscos de CPI. Na Solana, a lógica não vive num vácuo isolado do mundo. Os programas são incrivelmente sociáveis, eles conversam entre si o tempo todo. Mas, do ponto de vista da segurança cibernética, a pergunta fundamental que fica é: o que exatamente é essa comunicação? O que é uma CPI? A sigla significa invocação entre programas, ou Cross-Program Invocation em inglês. Na prática, é simplesmente uma mensagem enviada de um programa invocador para um receptor, tudo rodando de forma atômica numa única transação. O grande detalhe, a virada de jogo aqui, é que uma CPI exige a validação explícita de contas pelo programa que recebe a chamada. Ou seja, a responsabilidade é dividida. Se faltar uma única checagem, a porta fica aberta. E esse é o convite dourado para os hackers. E essa diferença ilustra perfeitamente uma ruptura de paradigma. Pensa assim, no universo EVM, a gente tem uma validação de runtime global. É como se a rede inteira fosse um único cofre gigante e super protegido de um banco. Já na Solana, a SVM joga esse trabalho pesado de segurança direto para o nível do programa. É como uma grande vizinhança, cheia de casas e portões completamente independentes um dos outros. Isso nos leva direto para um modelo mental que ajuda muito a visualizar esse cenário. A metáfora do portão. Ao auditar e analisar contratos na Solana, é super útil imaginar que todo o programa é dono de uma propriedade. Cada fronteira de CPI, ou seja, cada limite onde um programa chama o outro, é uma cerca com um portão. E o detalhe crucial é, cabe aos próprios donos comprar, instalar e testar as suas fechaduras. A rede não vai trancar a porta magicamente para ninguém. Se não existir uma fechadura verificando quem entra, qualquer pessoa passando na rua pode simplesmente abrir o portão. E como exatamente esses intrusos agem? É o que vamos ver agora, entrando no mundo das chaves falsas e PDAs. Com tantas fechaduras independentes espalhadas pela rede, é vital entender a tática dos atacantes. O método favorito deles envolve as PED-As, os endereços derivados de programa. Pense nelas como chaves especiais de autoridade, forjadas com uma combinação bem específica de sementes, as famosas seeds. Se a fechadura do seu portão não conferir perfeitamente cada uma dessas sementes, o invasor pode criar uma chave falsa e destrancar a sua passagem como se fosse o dono. Na prática de desenvolvimento, isso acaba gerando falhas bem clássicas. Dá uma olhada nessa tabela. Quando a verificação do signer, de quem assina a transação, é só presumida em vez de checada de fato, um atacante entra contornando a propriedade com uma PDA forjada. Outro erro gravíssimo é a falha no owner check. Ter uma confiança cega no dono da conta faz com que o estado do programa seja corrompido. E o pior, de forma totalmente silenciosa. E os riscos vão além, envolvendo até o abuso de metadados. Se um programa tenta usar uma autoridade sem checar minuciosamente as sementes ou número de bump, a validação da PDA falha, e qualquer agente mal intencionado pode roubar essa autoridade. Além disso, brincar com a flag writable, tentando mutar contas que deveriam ser estritamente de leitura, isso resulta na hora em um estado inconsistente ou até na quebra brusca da execução pelo runtime. Toda essa teoria é excelente, mas as coisas ficam realmente claras quando a gente disseca um caso real. Vamos para a anatomia de um ataque. Imagina um ataque simulado a um protocolo de empréstimos. A invasão acontece em 4 etapas. Primeiro, o gerenciador inicia uma CPI para o cofre de colateral. Segundo, no meio desse caminho, o atacante repassa malandradamente uma PDA falsa. Terceiro, o cofre comete um erro fatal. Ele simplesmente assume que o programa anterior já tinha verificado a chave e pula a checagem das sementes. O desastre se consolida no 4º passo, onde os fundos colaterais são drenados sem piedade. Tudo por pura confiança implícita. Mas olha só, não é só de chaves falsas que os hackers vivem. Existe uma camada extra onde o próprio tempo vira uma arma de ataque. O perigo de pular a checagem se mistura com o sequenciamento de instruções.
Numa linha do tempo de ataque, no tempo 1, o atacante chama um programa auxiliar só para alterar o saldo de um token. No tempo 2, ele invoca o programa principal e no tempo 3, esse programa principal lê o saldo, jurando que os valores estão perfeitamente intactos. Lembra da nossa metáfora da casa? É como um ladrão que pula a cerca e abre o portão lateral horas mais cedo, burlando toda a segurança principal de uma vez só dentro da mesma transação. O cerne da questão acaba se resumindo a esta frase, que inclusive aparece em quase todo o relatório de auditoria e pós-mortem de falhas na Web3. Uma pré-condição foi assumida, não rechecada. Confiar cegamente na verificação feita pelos vizinhos nessas fronteiras de programas é, sem dúvida, a grande raiz vulnerável das falhas de sequenciamento na Solana. Então, como criar uma verdadeira fortaleza? É aqui que entram as nossas regras de ouro. Para garantir que nenhuma propriedade seja invadida por um descuido de código, é obrigatório focar em defesa ativa com 3 princípios. Primeiro, checagens de identidade absolutamente explícitas. Verifique ownership, signers e seeds de PDA rigorosamente em cada etapa. Segundo, tranque antes de mutar. Sempre rode as validações antes de alterar qualquer estado da rede. E terceiro, assuma sempre o reuso de chaves. Como as chaves podem ser copiadas em sequências atômicas, criar validações de restrições adicionais é inegociável. Fechando essa nossa análise de hoje, fica uma provocação para manter todo mundo com a mente em alerta. Será que as fechaduras dos programas estão realmente seguras contra o ataque invisível de instruções milimetricamente intercaladas? A resposta para isso nos leva direto ao fascinante universo da composição de transações, que será exatamente o tema da nossa próxima lição. Para mergulhar mais fundo nisso e ter acesso a outros recursos educacionais práticos sobre o Web3, não deixe de acessar o site forge.college. Um excelente estudo, um grande abraço e até a próxima análise.